Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo o Neto aí revoltado, pessoal, revoltado, porque o Corinthians está fechando aí a contratação do atacante Biel. E o Neto não gostou da contratação não, tá revoltado aí, falando que o Corinthians tá quebrado, tá sem dinheiro. Aí ele falou que nem os quero o Corinthians. Porque lá no treino do Corinthians lá, vira e mexe, aparece uns quero lá, né? Mas ele falou que os quero subiram. Nem os quero Corinthians, mas tal de Neto é a figura. Vamos reagir aqui ao Neto, revoltado aí, pistola com a contratação do Biel. Depois eu trago aí o Biel. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto aí para falar do Biel. Primeiro, Luiz Fabiano está aqui junto com a gente, da Rádio Bandeirantes, Souza também. Grande Souza, campeão do mundo. Tá aqui o Wagner Fernando Veloso, que viaja hoje, amanhã. Viaja amanhã, né? O Veloso que foi contratado aí, viaja amanhã, vai assistir o jogo do Palmeiras contra o Chelsea, lá na Filadélfia, né? E vai entrar com a gente, com a Gabi também, direto de lá da Filadélfia, para falar do Palmeiras, que daqui a pouco a gente fala do Palmeiras. Pô, eu vi o Abel, conversando com o Rafael, com o Flaco Lopes e com o Mike. Pô, ele ali no campo, cara, esse é o treinador, cara. Você Tele Santana, Cilinho, Nelsinho Batista, Carlos Alberto Silva, sabe, N. Andrade, que pra mim foi um dos maiores treinadores de todos os tempos. Pô, vem cá, irmão, ó, aqui assim, você marca, sabe, eu não sei se vocês perceberam isso. Pô, ele tava falando da tática, cara, ele no campo, batendo ali. Esse é o tipo de treinador, cara. Não é esse treinador hoje mentiroso que a gente tem aí, cara, que fica nessas conversas mole aí, velho. Por isso que o Abel Ferreira nada de braçada. E logo, meu irmão, vai estar aí no Liverpool, vai estar no Chelsea, vai estar pro Chelsea, vai ser no Manchester City, vai estar na seleção de Portugal. Você não tenha dúvida nenhuma. Só queria falar o seguinte, pô, o Corinthians tá quebrado. Nem os quero tem comida lá. Os quero, vai lá, os quero, porque a gente tomou o lugar dos quero, né? Nós tomamos o lugar do quero, do jacaré, do crocodilo, nós tomamos o lugar de todo mundo. Né? Aí, os quero. Aí o Corinthians, que já, ó, deixa eu falar uma coisa pro senhor Dorival Júnior, você tá de brincadeira, irmão? Tá pensando que o Corinthians é o quê? O Veloso sempre tem uma... O time de futebol não é pra recuperar jogador tecnicamente, não. Corinthians tem que botar o cara pra jogar, meu irmão. Vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Brasileiro. Aí, já saiu fora da Libertadores, saiu fora da Sul-Americana. Tem o Brasileiro e tem a Copa do Brasil. Ah, Copa do Brasil, eu vou jogar com os caras aqui. Vou jogar com o Charles, vou jogar com o Rian, aí vou jogar com o Félix. Não, meu irmão, tá errado, cara. Tá errado. Tá de brincadeira, tem que jogar. Na minha visão, Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri, José Martínez, Ranieri, Carrilho, Garro, Yuri Alberto e o Memphis Depay. Se jogar com esse time 10 jogos, ganha 6 jogos, perde 2 e empata 2. Agora, toda hora com essa conversa mole, aí vem agora aí que a gente fica sabendo das coisas, quer ficar lendo, você fica assistindo o Jogo Aberto, você assiste tá on lá com o Vinícius Bueno lá no Sport TV, que eu gosto também pra caramba. Aí o Corinthians quer contratar o Biel. Pra você contratar o Biel, vocês vão enfiar o Kaique aonde? O Guinegão vocês vão enfiar aonde? Porque chega no final do ano, que tem essa marmelada, essa palhaçada de Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque na minha época do Veloso, eu não sei se Joguei um. Era uma outra Taça São Paulo. Essa não. É Taça São Paulo de grana. É Taça São Paulo de times... De empresário. Não é Taça São Paulo. Aí vem o Kaique, que é bom menino, entrou bem agora contra o Grêmio, o Dieguinho. Entrou bem. Aí vocês querem pagar 7 milhões pelo Biel. Aonde o Biel jogou? De euros. Desculpa, boa, Veloso. De euros. De euros. Mas como é que vocês podem fazer isso com o Corinthians? Osmar Stabile, o Fabinho, o Armando, você não é o Armando? Você não é o vice-presidente? Você não tava com a foto lá, com o Cascão lá? Por que o Cascão não perguntou pra ele? Ó, meu irmão, vocês querem contratar o Biel, meu irmão, por 7 milhões de euros, irmão? Pô, vocês estão loucos? Vocês estão doentes da cabeça? Um time que não tem dinheiro, que faz um acordo com o Igor Coronado em 18 vezes, como é que eu vou ter dinheiro pra pagar? 7 milhões de euros? Não vou pagar. Vou ficar devendo. Aí vocês vão deixar pro próximo presidente. Ou pro Augusto, né? Porque dia 9 de agosto,
Se os sócios votarem no Augusto, o Augusto volta ele presidente. Aí ele fala assim, não quero o Biel. Não é muito... Olha o que vocês pensam. Olha o que vocês fazem. Quem é Biel? O único Biel que eu conheço é o menino que canta aí, não é o Biel? MC Biel, que é bom pra caramba. Esse MC Biel vale a pena jogar, porque ele é bom de bola. E é bom mesmo. O MC Livinho, que canta pra caramba, tá na... Eu vejo esse moleque Bom, esse moleque é o melhor que tem. É o MC Livinho. Esse cara é monstro. Foi jogador, jogou no São Caetano. Monstro. A última temporada do Biel de 7 milhões de euros. Sabe quantos gols ele fez? Em 10 jogos. Quantos gols? 1. Quantos gols? Nenhum. Quantos gols? 0. 0, cara! Quem é que tá contratando isso aí? Não tenho nada contra você, Biel. Também nada a favor. Se você tivesse 30 gols, eu falaria, não, pô, que legal. Pô, que bom, cara. Não é verdade? Pô, como é que pode uma coisa dessa? Pô, vocês estão de brincadeira, no esporte nem assistência deu. Quem que tá contra... Aí vem os empresários. Sabe o que acontece com os empresários? Porque alguns ligam pra mim de vez em quando. Tem uns babacas aí que ligam pra mim, ou uns caras bons e uns caras babacas. Mas você não viu ele que jogou? Eu tô nem aí, cara. Peraí, ó. O São Paulo quer. O Corinthians quer. Aí eles fazem uma... Sabe aquele negócio que tem na internet hoje? Tem um cara que vende carro aí, que tá toda hora. Só ele que vende carro. Não é a Volkswagen, não é a Ford, não é a Fiat. Só ele que vende. Bom pra vender carro é o Adalmo, meu irmão. O Adalmo que vende carro e fala a verdade. Porque tem uns caras aí que vendem Ferrari, vende coisa, os caras compram, pagam uma parcela e depois devolve tudo. É mentira, Veloso? É verdade, rapaz. É verdade, rapaz. Aí você vai contratar o Biel. Tá, o Biel. Vamos lá. O que o Biel fez para custar 7 milhões de euros para um time que tá quebrado? Para um time que não tem dinheiro para pagar o Igor Coronado? Para um time que paga 9 mil reais pro Memphis Depay, a diária dele? Para um time que não tem dinheiro para fazer as coisas que deveriam fazer. Aí você tem o menino Kaique, que fez um golaço na Taça São Paulo de Futebol Júnior, que entrou bem pra caramba contra o Grêmio, que é da base, que é do Corinthians, que eu não preciso pagar. Por que eu não pego esse menino, meu irmão? É você, cara. É a sua vez e agora. Tá numa fase ruim, é você. Esse menino que entrou minha esquerda, bom de... Eu nem sabia. Dieguinho, meu irmão. Canhotinho, entrou contra o Grêmio, personalidade. Por que eu não dou chance pros dois? Mas por que será, né? Porque tem uma montanha aqui que é pequenininha, mas tem uma montanha grandona que é mais fácil de contratar um jogador que ninguém sabe quem é por 7 milhões de euros. Mas não dá oportunidade pro Kaique, não dá oportunidade pro Quinegão, não dá oportunidade pro Dieguinho. Mas por que será, né? Aí a base, ela é vendida para as pessoas elegerem presidente. Aí a base não serve para nada. Porque a base, ela é importantíssima para os caras que são diretores e que tem 50 conselheiros, o outro tem 40, o outro tem 100. Não é para colocar nada lá. Pode deixar em cima de mim. Não pode botar nada lá. Deixa eu falar. Eu segui, é isso. Aí entra o Nenê do Posto, aí entra o Mané da Carne, aí entra o Jaça, aí entra o... Quem quer que seja. E que, por sinal, eu amo o Jaça. É meu amigo. Pessoal, o Nenê também. É meu amigo. O outro não. O outro não. Aí você bota... Aí vem, quantos caras foram contratados da base do Corinthians? 86. Quantos caras estiveram na base da diretoria e de conselheiros do Corinthians? Quantos caras vieram? Sabe por que eles vêm? Porque é 40 conselheiros que eu tenho, o outro fica de vice, mas 40 são 80 conselheiros, são 80 votos que eu tenho de 300. E aí eu vou dando isso. Aí o Palmeiras vai contratar quem? Jesus Cristo. Contratou Jesus Cristo. Quem que é o Jesus Cristo? O João Paulo. Há quantos anos esse cara está no Palmeiras? Alguém sabe a foto dele, a fisionomia dele? Alguém sabe? Alguém viu? Não, ele é o melhor cara que tem no Palmeiras, melhor que todo mundo. Ganha lá 200 conto, que é pouco. O cara que fez mais de 3 bilhões em venda de jogadores. Aí o Corinthians, que tem um time monstruoso, bom. Time bom, velho. Time do Corinthians, sabe quantos gols o Memphis, o Alberto e o Garro fizeram o ano passado aí, esse ano? 60 gols. Os três, cara. O Memphis, o Alberto e o Garro. Aí eu posso colocar o Romero... Eu posso colocar o Charles de vez em quando, o Félix Torres. Thales. Eu posso colocar o Thales Magno. Não, aí o Corinthians quer contratar o Biel. Quem que é o empresário do Biel? Pô, você tá de brincadeira. Nos últimos 5 anos do Biel, 185 jogos,
25 gols. Como é que eu posso dar 7 milhões para um jogador que em 185 jogos ele fez 25 gols, cara? Como é que pode isso? Em 5 anos. Isso é um absurdo. Poucos jogos, poucos gols. E aí eu tenho o Dieguinho, aí eu tenho o Kaique, aí eu tenho o Guinegão, eu tenho o Romero, eu tenho o Thales Magno. Aí eu quebro com todo mundo, entendeu qual que é? Você entendeu como é que é o Corinthians? Entendeu qual é a parada? Então, pai, eu vou igual o hamster. Não compra esses hamsters aí. O hamster tudo tem depressão. Porque ele fica assim, ó. Fala, mas o que é isso, que eu não posso andar? Eu só fico assim, ó. Aí o hamster, quando ele sai, ele dá um tiro na cabeça dele mesmo. Na roda gigante. Porque ele tá naquela rodinha ali, ó. Aí ele fica ali. Aí o cara, vamos lavar ele, vamos dar um banho no hamster. Ele, pau! Porque ele se mata. De depressão. Porque é o que o corintiano tem, depressão. O corintiano não quer ver o jogo do Corinthians. Agora você tem um time forte. Um time tecnicamente monstruoso. Carrilho, Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto. Olha uma olhada. Pô, um time bom pra caramba, que pode brigar pra ficar em terceiro, quarto. Quem? Carrijo. Cara, aí não. Aí eu vou atrás de Biel. Aí eu tô lá no vestiário, tô sentado lá, porque a gente fica trocando, né? Olha lá, velho. Os caras contratando Biel, os caras não pagam nós, velho. Pô, os quero, tá tudo passando fome, olha lá. A gente não tem pão, a gente não tem leite. Era leite de cabra, agora nós estamos tendo leite de bode. É o bode que está dando leite, sacou? Nós estamos tomando leite de bode, porque a cabra já não aguenta mais, porque ela não tem mais leite. Sacou a parada? Aí os jogadores lá trocando de roupa lá e diz, porra, dura essa meia aqui, irmão. Aí você tem um time monstruoso, aí o treinador, aí você vai ao meio de campo, você vê Rian, você vê Charles, você vê Breno Bidon jogando na frente. Cara, que tá errado aí? Que passada é essa? Aí eu tô quebrado, vem o Armando, vice-presidente, que parece que agora ele inventou o Corinthians. Aí o Rosalá inventou o Corinthians, deu 2 milhões pro Igor Coronado. Foi ele que fez o acordo aí, vê se é ele que vai pagar. Aí vem o Osmar Stabile, olha, a partir de agora nós vamos rever os pensamentos em relação às contas que nós temos. Todos falaram isso, né? Sim, só aumenta. Alguém falou diferente? Só aumenta. Todos aumentaram a conta. E agora... Nós temos aí chance para esse tempo todo para treinar, o Corinthians para treinar, o Palmeiras está no Mundial. O Palmeiras está no Mundial. O Santos aí na Baixada, o Neymar chorando para a família. Eu amo o Santos. 200 milhões no bolso. Ai, eu adoro o Santos. Tregor, o Paulista. O Santos lutando para cair. Ai, o Santos é minha vida, minha história. Quase fui pro Fluminense. Só não fui pro Fluminense porque eu quis treinar. Salário. Meu irmão, vocês acreditam nessas mentiras aí? Ou vocês vão acreditar aqui nos donos da bola, do Veloso e do Luiz Fabiano? Que tem... Como é que você pode querer contratar um jogador, né, Cascão? São 14 minutos eu falando. Cascão, monstro sagrado, que tava com o Armando lá. E o Cascão foi virar sócio do Corinthians. Parabéns, Cascão, de virar sócio. Porque quem vira sócio tem direito a voto. Né? Tem muita gente que não tem condições, que faz parte, mas tem que ser. O Andrés falou um dia pra mim, pro Herói, vocês são sócios? Mas estão me enchendo o saco. Vai lá, meu irmão. Entendeu? Mas você foi pra ficar sócio, não foi? Tava sua foto lá? Então tava sua foto lá, pô. Entendeu? É isso, cara. Agora, pera um pouquinho, aí eu não tenho dinheiro. Aí eu não tenho dinheiro pra pagar o salário. O que foi feito? Fui na federação, tem uma carta... Não, tem a carta de 44 milhões. Não usou ainda. Eu pensei que tinha usado pro salário. Não usou pro salário. Não usou. Então eu vou pegar 44 milhões da Federação Paulista de Futebol pro ano que vem. Que quem tá aí não sabe nem se vai ficar. Porque se o Augusto, dia 9 de agosto, ele sair, tem eleição, o Osmar Stabile, ele tem 30 dias para ter uma nova eleição dos 300 conselheiros. E aí quem que vai entrar? Ou vai entrar Goulart de Andrade, ou vai entrar Rosalá, ou vai entrar... O Stabile, que tá mais pro Stabile ficar entre os 300 conselheiros se o Augusto sair. Naquilo que se pensa politicamente. Mas aí, politicamente, eu vou e contrato um jogador de 7 milhões de euros. Mas como é que eu vou contratar um jogador de 7 milhões de euros se eu faço acordo com o fulano para sair? Eu não tenho dinheiro para pagar o Memphis. Da onde saiu o dinheiro para pagar o Memphis? Alguém sabe, igual eu vi, igual o Gato falou? Ninguém sabe de onde saiu. Eu não tinha dinheiro. Ué, como é que você pode... Aí eu penso assim, pô, mas eles falaram que não tinha um centavo no caixa. Foi isso ou não foi quando eles entraram?
e que a imprensa toda meteu o cacete, todo mundo. Tinha que pagar o Profut. Não lembra disso? Só tem que pagar o Profut 3 milhões. Já pagaram. Ah, tem que pagar o Memphis, acho que é 1 milhão e 700, que negócio. Já pagaram. Ah, eu tenho agora 7 milhões de euros para pagar de um jogador que ninguém viu, que ninguém sabe. Se perguntar no shopping, ninguém sabe. Perguntar para os corintianos aqui, 7 milhões de euros. Mas aí eu tenho um time monstruoso. Tem o Hugo, tem o Mateuzinho, que melhorou, tem o André Ramalho, tem o Gustavo Henrique, que está voltando da cirurgia, eu tenho o Angileri, que caiu bem pra caramba, eu tenho o Carrilho, eu tenho o José Martínez, eu tenho o Ranieri, que começou a jogar muito bem, eu tenho o Garro, que voltou 100% para jogar, eu tenho o Memphis e tenho o Roberto. Aí não, eu quero contratar o Biel. Aí eu contrato o Biel, aí depois eu não tenho dinheiro para pagar os caras. Aí eu não tenho dinheiro para pagar. Mas quem que administra isso aí, velho? Vocês estão de sacanagem com o Corinthians? Você quer contratar Biel, velho? Então vai lá, 7 milhões de euros. Pô, tenta contratar o Arrascaeta, tenta contratar o Luiz Araújo. Vai vender o Pedro. Tenta contratar o Pedro, tenta contratar o Gabigol, tenta... Agora, se o Biel... Mas quem que inventou o Biel? O Biel joga no Corinthians hoje, Veloso? Pelas minhas informações. Boa tarde para você. Pelo lado do campo, eu acho difícil. Acho que é um jogador que não vai acrescentar muita coisa, né? Por exemplo, eu acho que o Thales Magno é melhor que ele. Joga pelo lado e não está sendo aproveitado, né? Então, eu vejo assim, eu não sei como se chega numa cifra como essa também, né? De 7 milhões de euros por um jogador que não tem uma expressão. Chega, a gente sabe disso. Aí vem o cara que fala pro amiguinho dele do São Paulo, ó, o São Paulo quer o Biel. Aí vem pro Corinthians, o Corinthians quer o Biel. Aí vem pro Palmeiras, Palmeiras não, né? Aí vem pro Santos, o Santos quer o Biel. Aí todo mundo acha que o Biel é o craque. Nada contra o menino, mas pelos números, você pagaria 7 milhões do Biel? 7 milhões de euros está super valorizado. Tá de brincadeira, super cara? Valorizado. E o Corinthians, o que a gente fala muito aqui, o Corinthians é um time que não tem margem para ficar errando. Se você investir 7 milhões de euros no jogador como o Biel, com certeza, quando precisar realmente no mercado para trazer um jogador que chegue para jogar, vai ter dificuldade. Então essa margem de erro do Corinthians não existe. Então o Biel eu acho que é uma aposta que não vale para o Corinthians, principalmente se tratando de 7 milhões de euros. Cara, vou falar uma coisa para você. Se você tem 7 milhões de euros para investir, porra, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter alguns jogadores aí, meu irmão. Lembra daquele centroavante do Vitória que fez 15 gols no campeonato? Alejandro. Ninguém sabe onde tá. Quem fez 15 gols no Brasileiro? Ele, quem mais? E o Roberto. E o Roberto. Mas cadê o Alejandro? Ele foi embora, ele era do Bragantino, agora. foi embora. Ele era do Bragantino e foi embora. Não, eu falei, pô, pera, mas quem é o Biel? Né? Como é que eu dou 7 milhões? Qual a história do Biel pra você? Antes de você, Luiz Fabiano, filho do Kid, o que você pensa do Biel? Meu querido Souza, parabéns pelo óculos, hein, Souza? Obrigado, craque. Foi do Michel. Michel é seu parceiro. Graças a Nosso você. parceiro. É. Então, craque, o Biel ele fez teve uma passagem boa pelo Bahia, né? Mas mesmo o Bahia sendo uma SAF, o Bahia não quis ficar com ele. Eu acho que se você tem bastante dinheiro em cofre, se você tem dinheiro para poder gastar, valia. Agora, se você não tem, é muita grana para você pagar em um jogador que não trouxe tanto e não vai trazer tanto retorno esperado, né? Mas talvez o Corinthians seja esse cara que você falou sobre o comprador da Ferrari, né? Que ele compra uma coisa, paga a primeira parcela e depois vai passando para o outro. É assim que tem cuidado. Eu falei aqui ontem, você tem que ver o que você pode fazer. Do preço do raciocínio. Quem é que tá de centroavante hoje do Bahia, fazendo gol? William José. Tem 33 anos. William José. William José. Ó, então tá, eu preciso de mais um atacante. William José, pô, vou fazer um contrato com você de 1 ano. Não, aí você quer contratar o Biel, vai fazer contrato de 3, 4 anos, vai ser uma bala, porque o cara tá na Europa ganhando em euros, né? O empresário, não sei quem é o empresário, tô nem aí pra quem é o empresário também, né? E aí eu pego uma bomba e fico com uma bomba em relação a isso. Mas pera um pouquinho, você tinha um Romarinho que poderia vir, você tem um monte, você tem vários jogadores que podem jogar, que por sinal, eu colocaria o Kaique e colocaria o Guinegão. São 2 meninos da base que podem jogar. Mas aí, então o que vocês têm que fazer? Manda eles embora, hein, Fabinho? Ô, nenê do posto, você não assumiu aí? Manda os moleques embora. Vocês vão pagar 50 conto pra eles por mês? Pros moleques não jogar? Os moleques com 20 anos? Então vocês mandam eles embora. Porque eles vão ficar mais 5 anos aí. Isso é um absurdo fazer isso com os moleques. E que são 2 moleques bons de bola, Souza. Eu não sei quanto que foi que o Bahia pagou naquele Eric Pulga. O Eric Pulga.
Do Ceará. Do Ceará, que seria um cara de beirada e tá fazendo muito gols pelo Bahia. Eu acho que tem jogador mais barato, né? É aquele negócio, craque. O Corinthians precisa ver o que se pode gastar e ir atrás, não querer Você não viver tem o de algo Wesley que não joga jogar no Palmeiras? Aham. Depois ele foi pro Fluminense? Não foi? Foi no Inter? Foi pro Inter. Não, foi pro Cruzeiro. Foi pro Cruzeiro. Foi pro Cruzeiro, desculpa. Mano, quem joga mais? O Wesley ou o Biel? Sem dúvida. Pô, o Wesley é um monstro de jogador, rapaz. Ele caía com uma luva no Corinthians. Vocês deixaram passar. Vocês não tinham dinheiro. Agora vocês acharam que o Biel vai ser o jogador. Vocês estão de sacanagem com o Corinthians. E aí, Souza? Então o Corinthians precisa olhar o cofre dele, ver que tá vazio e não tentar fazer... Mas eles arranjam dinheiro, Souza. Eu sempre falei isso pra você, pra todo mundo. O clube de futebol, ele tá quebrado, mas ele tem 50 milhões. O clube de futebol não tem dinheiro, mas ele paga a folha salarial, que é de 25 milhões. Craque, o problema do Corinthians vamos lá, o Coronado, 2 milhões de reais por mês. Ele tá saindo 10 milhões, aí aquele negócio, ninguém sabe se Mas vai já pagar. ganhou 40, né? Já ganhou 40. Já ganhou 40. Se isso se recebeu, né? Eu não sei. Isso, e ficou mais 10 para ser parcelado. E vai pagar esses 10? Esses 10 pode virar quanto depois? Os caras não pagaram o Ralf nem o Jadson, pô. Essa é a questão. Tá louco, velho? Essa é a questão. O Corinthians precisa ver a realidade que está. Sabe qual é a realidade? Eu não vou contratar ninguém, isso. Dorival Júnior. Você veio pra cá, você tem esse time que é titular, bota esse time pra jogar e os meninos você vai usar. Aqui ninguém teve. Ele falou que gostou da molecada E base. tem uma outra coisa. Ó, o Romero na reserva, Charles na reserva, Félix Torres na reserva, Thales Magno na reserva. Tem um monte de jogador que era titular, meu irmão. Eles renovaram esses Ô, jogadores. você tá de brincadeira? Qual que é a história do Biel aí, meu querido Luiz Fabiani? Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo. Neto revoltado, cuspindo marimbondo aí pra tudo quanto é lado aí, porque o Corinthians tá fechando a contratação do Biel. Ele não tá gostando não de quanto o Corinthians vai gastar, né? Tá reclamando do Memphis Depay também. Como eu falei no início do vídeo, que eu ia trazer aqui o Biel, deixa eu colocar o Biel aqui na tela. Biel lá do Sporting, lá, o Corinthians acerta bases com o Biel e tenta acordo com o Sporting de Portugal. Então o Biel, ele atacante aí que era do Fluminense, e a câmera virou, nem a câmera quer que eu falo do Corinthians, a câmera, fica quieta aí, câmera. Então tá aí, pessoal, nem a câmera quer que eu falo do Corinthians, é brincadeira. Então o que acontece, o Biel, esse jogador, ele começou no Fluminense, né, tava lá no Bahia, e foi pro Sporting de Portugal. E aí o Corinthians tá acertando a contratação dele, mas o Neto, pelo jeito, não quer não. O Neto não quer o Biel, não. E aí, torcedor, você acha que o Biel é um bom atacante pro Corinthians? Pedro Raul tá voando lá no Ceará, hein? Tá fazendo gol pra caramba lá no Ceará. Yuri Alberto voltou a jogar não, né? Tá jogando melhor do que antes. Como dizia o Maravilha, né? Faca de rocambole, o Yuri Alberto. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.